Senhora presidente, nobres pares, a todos aqueles que nos acompanham através dos canais oficiais da TV Câmara Caxias e também das redes sociais. Acho que é um tema importantíssimo que a gente trata aqui. Concordo, né, com o vereador Lucas Carenhato quando fala da importância de nós olharmos com muita atenção para esse tema, porque nós precisamos desmistificar, né, algumas coisas e às vezes, vereador, a gente ouve muito as pessoas dizendo, né, estão dando dinheiro para a Visate. Então, isso é o primeiro equívoco, né, que as pessoas que não conhecem o que nós estamos aqui votando cometem, né? Não é dinheiro para a concessionária, é a redução da tarifa, né, ou pelo menos a manutenção dela, porque a gente sabe que todo ano os insumos eles aumentam de valor, né? Como na nossa casa, o aluguel sobe, o valor dos alimentos sobe. E é claro que no transporte público, pneu, combustível, toda a depreciação do veículo, tudo isso acontece, né? Então, se a gente quer que, de fato, o transporte público funcione, a gente precisa incentivar mais pessoas a utilizarem, até porque se nada for feito para que a gente incentive as pessoas a utilizarem o transporte público, daqui a pouco nós estamos que nem São Paulo, né, vereador Bressan, fazendo rodízio de placas, porque a gente vai ter congestionamentos em Caxias do Sul, especialmente na área central. Não existe a possibilidade da gente crescer, de fazer mais vias, né? E se nós fizermos mais vias, teremos mais veículos e logo, né, a questão da mobilidade urbana fica bastante prejudicada. Mas eu acho que esse governo fez projetos e ações muito importantes. O próprio plano de mobilidade foi um projeto que deveria ter sido feito lá atrás, em 2012. Eu me lembro, né, que enquanto ciclista, nós reivindicávamos que o plano de mobilidade urbana fosse construído e somente nesse governo, né, ou seja, levou aí mais de 10 anos para a gente ter esse projeto feito, estruturado, que foi votado, né, tivemos inúmeras audiências públicas em que a gente convidou a comunidade de Caxias do Sul, em que estiveram aqui pessoas de diversos locais para conversar, para falar sobre as necessidades. Então, esse plano foi aprovado. E é claro, né, agora nós, enquanto agentes fiscalizadores, enquanto vereadores, que é a nossa função, é observar se, de fato, o Executivo vai colocar essas matérias em prática, e matérias que são importantíssimas, né? E é claro que a gente entende, sim, a necessidade de novas estações de transbordo, né? A gente precisa pensar no sistema, qual é a forma mais eficiente, mais eficaz. E eu tive uma experiência muito interessante durante um período em que fiquei fora do país. Em 2018, estive na Austrália, e o sistema de transporte público lá é extremamente inteligente, né? Então, me recordo que a gente não pagava, né, por utilizar, a gente comprava dias. Então, você comprava 30 dias, comprava 60, 90 dias e integrava com todos os transportes, né? Então, a gente usava o trem, usava metrô, usava ônibus. Tudo era integrado e era extremamente eficiente. Mas quando a gente fala em eficiência, a gente precisa discutir qual é a cidade que a gente quer. Porque aí a gente observa também que há muito conflito quando, por exemplo, né, se sugere, por exemplo, proibir as conversões, e a gente tem muita dificuldade, né, com a nossa população de aceitar a proibição de conversões. Mas se você for para qualquer outro município, vai para a capital, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outro município, o transporte público ele é priorizado. Então, acho que a gente precisa fazer uma discussão que vai muito além da questão do subsídio tarifário, mas sim que cidade a gente quer. Quais são as prioridades? Transporte público é uma prioridade? Porque pode ser que não seja, mas aí isso vai acarretar em problemas, né, em dificuldades logo aí. E a gente precisa realmente, né, conversar a respeito disso, tomar decisões, chamar a população para o compromisso, porque infelizmente nós já tivemos, né, candidatos aí que se elegeram, né, com a promessa de proibir conversão, de fazer planilha e lava-jato, né, nas planilhas oficiais da Visate, né, o que acabou ocasionando um rombo que logo aí adiante a gente vai ter que pagar também, né, ou seja, é preciso cuidado, né, é um tema extremamente sério e que a gente precisa sim dialogar. E eu, inclusive, né, como cicloativista, muito antes de pensar em estar na política, né, a gente já defendia que se tivesse também ciclovias, ciclofaixas, para que aquela pessoa que mora perto do seu trabalho, 2, 3, 5 quilômetros,
possa trabalhar utilizando a bicicleta. Então, a gente tem pessoas que fazem 30, 50 quilômetros e não fazem 3 para chegar ao seu local de trabalho. E é compreensível numa cidade que não tem infraestrutura e que as pessoas certamente sentem medo, né? Mas temos bastante avanços. Em momento oportuno, votarei favorável. Esse projeto é muito importante para manter a modicidade da tarifa. Peço